Oi, pessoal! Hoje nós vamos estudar sobre mistura de soluções. Mas para isso, a gente precisa entender alguns conceitos como diluição e concentração. Diluir uma solução significa acrescentar, ou seja, colocar solvente nessa solução, de maneira que a sua concentração diminua. Então, o que variou aqui foi a quantidade de solvente. Então, a quantidade de soluto permanece a mesma, permanece inalterada. E concentrar uma solução significa diminuir a quantidade de solvente, de forma que a sua concentração aumente. Então, diluir, quando a gente dilui uma solução, né, a concentração diminui. E concentrar, quando a gente concentra uma solução, a concentração aumenta. Né? Uma das formas de se concentrar pode ser por aquecimento, né? Assim o solvente vai evaporar. É claro que desde que esse solvente não seja inflamável, ou seja, pegue fogo, né? Porque senão pode acontecer um acidente no laboratório, por exemplo. E que o soluto não seja volátil, porque senão, se esse soluto for volátil, quando a gente aquecer a solução, ele vai para o estado vapor também. Então, a gente não estaria concentrando a solução. Então, ó, para ilustrar aí a diluição, a gente tem no primeiro recipiente uma solução inicial. Esse M1 indica a quantidade de soluto que a gente tem nessa solução. Aí a gente pega um outro recipiente com solvente e acrescenta nessa solução inicial. Então, ó, a gente adicionou solvente, tá vendo? O volume aumentou, mas a quantidade de soluto, que é esse M1, permanece a mesma. O que aumentou foi o solvente, então a concentração diminuiu. Então, esse é o processo de diluição. E para ilustrar a concentração, ó, a gente tem uma solução inicial aí com uma quantidade de soluto M1, né? E aí a gente retirou o solvente, uma quantidade de solvente dessa solução. E aí a solução final, olha, vai ter um volume menor, tá vendo? Nessa figura aí que expressa a concentração. E a quantidade do soluto M1 continua a mesma. Então, a gente concentrou a solução. O volume diminuiu e a massa, né, a quantidade aí de matéria dissoluto permaneceu a mesma. Então, a solução tem a sua concentração aumentada. Então, quando o solvente ele é retirado de uma solução ou acrescentado, a quantidade de soluto, tanto em massa, quantidade de matéria, né, por consequência, permanece inalterada, ou seja, não muda. Então, tem que prestar atenção nisso, né? Quantidade de soluto não muda. O que muda é o quê? A quantidade de solvente. Outra maneira, na verdade, a gente pode concentrar uma solução de outra forma, sem mexer com a quantidade de solvente. A gente pode concentrar de que forma? Colocando mais soluto. Então, se a gente colocar mais soluto na solução, a concentração vai aumentar também, né? Porque você vai ter, para o mesmo volume, uma quantidade maior daquele soluto. Só que nesse caso, não valem as relações que a gente vai deduzir a seguir, pois a quantidade de soluto vai variar. Então, se fosse esse caso, a gente teria que levar isso em consideração no nosso raciocínio. Os raciocínios que a gente vai estabelecer daqui para frente serão, né, para uma mesma quantidade de soluto. Então, vamos lá. Em ambos os casos, tanto na diluição quanto na concentração de uma solução, a massa e a quantidade de matéria, ou seja, o número de mol, o soluto permanece constante. O que varia é o volume do solvente. Então, portanto, a concentração da solução. Isso foi o que a gente acabou de ver. Então, a gente usa bastante uma fórmula que relaciona. Essa fórmula ela é deduzida a partir da premissa, né, da condição de que
a quantidade de soluto permanece constante. Então, essa fórmula só pode ser usada nesse caso, tudo bem? Então, essa fórmula é bastante utilizada para fazer cálculos mais rápidos. Mas eu vou ensinar vocês a usar o raciocínio por regra de 3 também, porque na hora do vestibular a gente tem muitas fórmulas para gravar. Estou mostrando essa fórmula porque ela é rápida, mas vou mostrar para vocês outra forma de raciocinar também. Essa fórmula diz o que para a gente? Diz que a concentração inicial da solução vezes o volume inicial da solução vai ser igual ao quê? A concentração final vezes o volume final da nossa solução. É importante destacar o quê? Essa concentração aí, ela está em quê? Em grama por litro, em mol por litro. Não importa, a relação é válida para as duas concentrações, desde que você mantenha a mesma unidade para as concentrações dos dois lados, né? E a mesma coisa para o volume, que esteja de acordo aí com as unidades, né, que são expressas a concentração e os volumes. Então, por exemplo, como que a gente pode utilizar aí a concentração em massa? Vamos fazer o exemplo 1. Calcule o volume de uma solução aquosa de sulfato de sódio, que é o Na2SO4, a 60 gramas por litro, que deve ser diluída por adição de água para se obter um volume de 750 ml de solução a 40 gramas por litro. Então, vamos lá. A gente tem a concentração inicial da solução, que é o quê? 60 gramas por litro. A gente tem o volume inicial? Não. Por quê? Porque é o que a gente quer descobrir na questão. Ó. Calcule o volume de uma solução aquosa. Esse é o volume inicial. E aí, a concentração final é qual? Ela, depois de ser diluída, a concentração vai para 40 gramas por litro. Olha só, pelo menos está fazendo sentido até agora, né? Lembra que eu falei que quando a gente dilui a concentração diminui? Então, ó, antes estava 60 gramas por litro, agora passou a ser 40 gramas por litro. Então, realmente é uma diluição, né? E aí, qual é o volume final aí que dá pra gente? 750 mililitros, ml. Que aí a gente já converte para litro, né? Já que a concentração está expressa aí em grama por litro. Então, 750 ml é igual a 0,75 litro. Então, a gente pode aplicar direto aquela formulazinha que eu acabei de falar com vocês. E, ó, 60 gramas por litro, que é a concentração inicial, vezes o volume inicial, vai ser igual à concentração final, que é o quê? 40 gramas por litro, vezes o volume final, que é 0,75. Então, 60 VI é igual a 30. Passei os 60 para o outro lado dividindo, a gente viu que o volume inicial é igual a 0,5, o quê? Litro. Porque foi a unidade que a gente usou, né, para o volume final. E o que significa esse 0,5 litro? O volume da solução inicial era 0,5 litro, ou seja, 500 ml. Se o volume da solução final foi 750 ml, então quanto que a gente adicionou de água? Água seria o solvente, né? Então, poderia também ter feito essa pergunta na questão. Então, olha só, se no início tinha 500 ml e no final tá 750, né? Precisou ser adicionado o quê? 250 ml de água, que é o solvente, né? 750 menos 500. Então, essa questão a gente pode resolver bem rápido pela fórmula. Só que eu vou mostrar para vocês o raciocínio também pela regra de 3. Olha, na solução final, o que a gente tem? A concentração dela, 40 gramas por litro. Então, 40 gramas de quem? De soluto, que é o Na2SO4. Então, na solução final, a gente tem 40 gramas de Na2SO4 está para 1 litro de solução, que é a nossa concentração. Só que a gente quer 1 litro de solução final? Não, a gente quer o quê? 750 ml, que é igual a 0,75 litro. Então, em 0,75 litro, qual a massa de Na2SO4 que a gente precisa ter? X. Resolvendo essa regra de 3, a gente vê que X é igual a 30 gramas de Na2SO4. Lembra que eu falei que a quantidade, né, de soluto era a mesma e o que mudava era o volume do solvente? Então,
Então, olha só, qual é o volume da solução inicial que a gente teria para essa massa de soluto, já que a massa de soluto permanece a mesma. Então, aí a gente vai lá para a solução inicial. 60 gramas por litro é a concentração inicial. Então, diz pra gente o quê? 60 gramas de Na2SO4 está para 1 litro de solução. Só que qual é a massa de Na2SO4 que a gente quer lá no final? 30 gramas, né? Então, 30 gramas de Na2SO4 está para volume inicial em litro da solução. Então, aí a gente também acha, fazendo essa regra de 3, o mesmo resultado lá da fórmula, ó, que o volume inicial é igual a 0,5 litro de solução de Na2SO4. E aí, é claro, né, que se perguntasse a quantidade de solvente adicionado, o raciocínio era o mesmo, né? A gente pegaria 750 ml menos 500 ml, né? Daria 250 ml de água, ou 0,75 litro menos 0,5 litro é igual a 0,25 litro, a mesma coisa. E a gente também pode estudar, né, a concentração em quantidade de matéria. Lembra lá da concentração em quantidade de matéria? É aquela concentração em mol por litro. Então, vamos fazer um exemplo. Calcule a concentração em quantidade de matéria, ou seja, mol por litro, de uma solução aquosa de ácido sulfúrico, que é o H2SO4, sabendo-se que inicialmente foram gastos 19,6 gramas de ácido para preparar 2 litros de solução, que mais tarde foi submetido à evaporação até que o volume final ficasse igual a 800 ml. E dá para a gente como dado a massa molar do H2SO4, que é 98 gramas por mol. Então, primeiro de tudo, olha só, quer saber a concentração em quantidade de matéria e dá pra gente a quantidade de soluto, que é o H2SO4, em grama. Então, o que a gente tem que fazer? Transformar essa massa em número de mol, utilizando quem? A massa molar, né? Porque a massa molar é aquela que relaciona grama com mol. Então, vamos lá. Um mol, olhando para a massa molar, um mol de H2SO4 tem que massa? 98 gramas. Então, um mol de H2SO4 está para 98 gramas. Na questão, a gente tem 98 gramas? Não, a gente tem quanto? 19,6 gramas. Então, é isso que a gente quer saber. Então, 19,6 gramas está para N mol de H2SO4. Esse N é igual, aí fazendo essa regrinha de 3, a 0,2 mol de H2SO4. Só que a gente quer saber o quê? A concentração. Então, concentração é mol por litro, ou seja, número de mols dividido pelo volume em litro. Então, a concentração inicial da nossa solução era qual? Era 0,2 mol de H2SO4, que é o que a gente tinha, né? Dividido pelo volume inicial, que era qual? 2 litros. Então, 0,2 dividido por 2 dá 0,1 mol por litro. Essa era a nossa concentração inicial, ou seja, antes de submeter a evaporação, tá vendo? Até que o volume ficasse igual a 800 ml. Então, aqui a gente pode aplicar a nossa fórmula. Por quê? A gente já tem a concentração inicial, que a gente acabou de achar, sendo igual a 0,1, vezes o volume inicial, que é quanto? 2 litros, vai ser igual à concentração final, que é o que a gente quer saber, né? Quer saber a concentração depois de ter evaporado essa solução inicial. Então, concentração final vezes o volume final, que foi qual? 800 ml, então, que é igual a 0,8 litro. Então, resolvendo essa continha, a gente vê que a concentração final do H2SO4 é 0,25 mol por litro. A resposta final é essa. A gente pode já parar aqui a questão. Mas a gente também pode entender, né, se for mais rápido para vocês ou se não lembrar da fórmula, alguma coisa assim, que a quantidade inicial do soluto muda ou não muda? Não muda, lembra que ela não muda?
Então, no final, a gente vai ter a mesma quantidade de H2SO4, que é o quê? 19,6 gramas. Em qual volume? Em 800 ml. Então, a gente viu que 19,6 gramas de H2SO4 equivale a quantos mols de H2SO4? Gente, aqui é H2SO4, tá? Não é H2SO2 não, lá do outro lado, acabei de ver. O volume final é igual a quanto? A 800 ml, que é igual a 0,8 litro. Então, olha só, a gente tem 0,2 mol de H2SO4 em 0,8 litro lá no final. Só que a gente quer concentração em mol por litro. Então, qual seria o número de mol de H2SO4 em 1 litro? Então, fazendo essa regra de 3, a gente vê que X é igual a 0,25 mol de H2SO4. Então, a gente teria 0,25 mol em 1 litro. Então, essa é a concentração final. Então, a concentração final seria 0,25 mol por litro de H2SO4. E aí, a gente pode misturar soluções. Então, a gente pode misturar primeiro. Vamos estudar as misturas de soluções que não reagem entre si. Depois a gente estuda aquelas que reagem entre si. Então, vamos pensar assim. O que aconteceria se a gente misturasse soluções do mesmo soluto? Quando a gente mistura soluções que são feitas do mesmo soluto e mesmo solvente, porém de concentrações diferentes, a gente obtém uma nova solução de concentração aí intermediária entre essas soluções misturadas. A quantidade de soluto na solução resultante vai ser igual ao quê? A soma das quantidades de soluto que havia em cada uma das soluções originais. E o volume da solução final, ele nem sempre é igual à soma dos volumes das soluções. Isso a gente tem que ficar atento. Embora possa ser medido facilmente na prática. Então, normalmente na questão, vem falando aí pra gente que a variação do volume é desprezível, ou que a gente pode considerar a soma dos volumes. Nesses casos, a gente pode sim somar. Mas nem sempre a solução final vai ser, o volume da solução final vai ser a soma dos volumes. A gente tem que ficar atento a isso. Então, vamos fazer um exemplo para ver como que seria isso, de misturar a solução do mesmo soluto. Misturando-se 25 ml de uma solução 0,50 mol por litro de KOH, com 35 ml de solução 0,30 mol por litro de KOH e 10 ml de solução 0,25 mol por litro de KOH, resulta uma solução cuja concentração em quantidade de matéria, ou seja, mol por litro, admitindo-se a aditividade de volume, é aproximadamente igual a... Primeiro de tudo, a gente tem que entender que a gente tinha 3 soluções de concentrações diferentes aí de KOH, que é o nosso soluto. A gente pegou volumes diferentes de cada uma delas e misturou. No final, a gente vai ter uma solução, um volume de solução final com uma outra concentração. E é isso que a gente quer descobrir. E o volume, nesse caso, olha, tá vendo que aqui diz admitindo-se a aditividade do volume? Nesse caso, a gente pode somar, os volumes de cada solução que a gente misturou. Porque a questão diz, que aí quase não varia o volume. Então, a gente pode sim somar nesse caso. Então, como que a gente vai descobrir a concentração da solução final? Primeiro, a gente tem que descobrir o número de mols de KOH que veio de cada solução. Olha, primeira solução aí, que a gente pegou, 25 ml de uma solução 0,50 mol por litro. Qual a quantidade de KOH que tem em 25 ml de uma solução 0,50 mol por litro? Vamos lá. 0,50 mol de KOH tem em 1 litro, porque a concentração é mol por litro. Então, qual é o número aí que eu chamei de N1, de mol de KOH, está para qual foi o volume dessa solução? 25 ml. Então, passei para litro,
0,025 litros. Então, resolvendo essa regra de 3, N1 aí, né, seria 0,0125 mol de KOH. Ou seja, da primeira solução veio essa quantidade de matéria do soluto. A mesma coisa a gente vai fazer para a segunda solução. Então, a segunda solução foi o quê? 35 ml de solução 0,30 mol por litro. Então, mesmo raciocínio, 0,30 mol de KOH está para 1 litro, né? Mas a gente tem 1 litro dessa solução? Não, a gente tem 35 ml. Então, convertendo 35 ml para litro, né? Então, em 0,035 litro, qual o número de mol de KOH? Que eu chamei de N2 aí. Então, N2 é igual a 0,0105 mol de KOH. E agora a mesma coisa para a terceira solução. Então, na terceira solução, a gente pegou 10 ml de uma solução que era 0,25 mol por litro. Então, 0,25 mol de KOH está para 1 litro. Só que a gente tem 1 litro dessa solução? Não, a gente pegou o quê? 10 ml, que é igual a 0,010 litro. Então, qual é o número de mol aí que eu chamei de N3? Então, fazendo essa regrinha de 3, N3 é igual a 0,0025 mol de KOH. Então, olha só, a gente descobriu qual a quantidade de soluto que veio de cada solução. E aí, no final, na solução final, quanto que a gente vai ter, né, do soluto? A soma do que veio de cada solução, porque no final, né, tem que ter a mesma quantidade. Então, o número total de mols de KOH na solução final vai ser a soma de cada um desses números de mols que a gente acabou de achar aí que veio de cada solução. E a gente descobre que o número total de mol lá na solução final foi de 0,0255 mol de KOH. E aí, agora, a gente já descobriu o número de mol que tem de KOH. Só que esse número de mol está em que volume de solução? O volume final, nesse caso, porque a questão diz que a gente pode somar os volumes, vai ser o quê? Se eu misturei 25 ml com 35 ml com 10 ml, no final a gente vai ter a soma desses volumes, né? A gente vai ter um volume final de 25 mais 35 mais 10 ml, que é igual a 70 ml. Que convertendo aí para litro, né? Para a gente achar a concentração em mol por litro depois, é 0,07 litro de solução. Então, agora, a gente já tem o número de mol de KOH, que é o soluto, e a gente já tem o volume final da solução. A concentração final, então, vai ser o quê? A quantidade de mol, né? Sobre o volume em litro. Então, concentração final é 0,0255 mol, dividido por 0,07 litro. Então, concentração final é igual a 0,36 mol por litro de KOH. Só que a gente pode misturar soluções de solutos diferentes. E quando a gente mistura duas ou mais soluções de solutos diferentes, que não reagem entre si, nesse caso, depois a gente vai estudar quando eles reagem, né? A gente calcula a concentração de cada soluto na mistura final como se cada solução em particular tivesse sofrido uma simples diluição. Como assim? Vamos fazer aí um exemplo para a gente entender melhor. Exemplo 4. Misturando-se 100 ml de uma solução aquosa, 0,10 mol por litro de cloreto de cálcio, que é o CaCl2, com 400 ml de uma solução aquosa, 0,20 mol por litro de cloreto de estrôncio, que é o SrCl2, quais serão as concentrações em mol por litro dos íons Ca2+, Sr2+ e Cl-1 na solução resultante. Considere o grau de dissociação desses sais igual a 100%, ou seja, esses sais se dissociam totalmente aí nos seus íons. Na temperatura em que foi realizada a experiência, o volume final igual à soma dos volumes de cada solução. Nesse caso, não tem variação de volume, né? Então, a gente pode somar. Então, primeiro vamos entender o que essa questão está falando. Olha, a gente tem CaCl2. A gente pegou, né? Qual a quantidade aí, olhando na questão de CaCl2?
100 ml de uma solução de CaCl2, qual a concentração? 0,10 mol por litro. E aí a gente misturou isso com outra coisa, né? Mas a gente precisa entender primeiro que isso se dissocia e a reação é essa, ó. CaCl2 virando o quê? Ca2+, mais 2Cl-. Então, por que eu tô falando isso? Porque no final ele não quer a concentração de CaCl2, ele quer a concentração dos íons cálcio e dos íons estrôncio e dos íons cloreto. Então, a gente vai ter que olhar a reação de dissociação. E a mesma coisa aí para o SrCl2, né? Que vai se dissociar aí, vai gerar íons Sr2+, mais 2Cl-. E agora? Olha, agora a gente precisa, antes de ver a relação entre o sal e os seus íons gerados, a quantidade, né, de cada sal que a gente colocou aí. Então, olha só, olhando primeiro o CaCl2, a gente tem, né, 100 ml de uma solução, né, de CaCl2 com concentração 0,10 mol por litro. Então, olha só, 0,10 mol de CaCl2 está para 1 litro. Só que a gente tem 1 litro, a gente pegou 1 litro dessa solução? Não, a gente pegou o quê? 100 ml. 100 ml é igual a 0,1 litro. Então, 0,1 litro está para X mol de CaCl2. Então, a quantidade de CaCl2 que a gente pegou foi o quê? 0,01 mol de CaCl2. Então, olha só, olhando para como esse CaCl2 se dissocia, olha, olhando a estequiometria da reação. 1 mol de CaCl2, olhando os coeficientes estequiométricos, né? Não tem nada na frente do CaCl2, então é 1. Está para 1 mol de Ca2+, e está para 2 mols de Cl-. Considerando um 100% de dissociação, a gente pode já fazer direto, olha. Então, 1 tá para 1 que tá para 2, ou seja, a quantidade de cálcio vai ser a mesma de CaCl2 e a quantidade de Cl- vai ser o dobro, né? Olhando a estequiometria, 1 tá para 1, tá para 2. Então, quanto que a gente colocou de CaCl2? 0,01. Então, a quantidade de cálcio gerado é o quê? Se tá 1 mol para 1 mol, é a mesma quantidade, né? 0,01 mol de CaCl2 está para 0,01 mol de Ca2+, que está para qual quantidade de cloreto, que é o Cl-? O dobro, porque a estequiometria diz que 1 está para 2. 1 mol de CaCl2 está para 2 mol de Cl-. Então, se a gente tem 0,01 mol de CaCl2, a gente vai gerar o dobro de Cl-, que vai ser 0,02 mol de Cl-. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa para o cloreto de estrôncio, que é o SrCl2, para a gente ver, né, o quanto que tem mol de cada coisa aí que a gente misturou. Então, vamos lá. A gente misturou o quê? 400 ml de 0,20 mol por litro de SrCl2. Então, vamos lá. 0,20 mol de SrCl2 está para 1 litro, que é a nossa concentração. Só que a gente pegou 1 litro dessa solução? Não, a gente pegou o quê? 400 ml, que é igual a 0,4 litro. Então, qual é a quantidade de mol que vai ter aí em 0,4 litro? X. Então, X vai ser igual a 0,08 mol de SrCl2. Então, o raciocínio vai ser o mesmo. Olhando a reação aí de dissociação do SrCl2, a gente pode ver a estequiometria de que 1 mol de SrCl2 está para 1 mol de Sr2+, que está para 2 mols de Cl-. É a nossa estequiometria da reação. Então, olha só, se a gente tem 0,08 mol de CrCl2, quantos mols de íons Sr2+ a gente vai gerar? Como a estequiometria de 1 para 1, se a gente tem 0,08 mol de SrCl2, a gente vai gerar 0,08 mol de Sr2+. E quantos mols de Cl- a gente vai gerar? O dobro, porque a estequiometria é 1 para 2 mols de Cl-. Então, 2 vezes 0,08, 0,16 mol de Cl-.
Então, olha só, a gente já descobriu a quantidade de número de mols, né, do Ca2+, que é o que a gente vai descobrir depois, a concentração, né, desse íon, que é o que está pedindo, a concentração dos íons Ca2+, Sr2+, Cl-. A gente já descobriu aí a quantidade de número de mol de Sr2+, e a gente já descobriu também a quantidade de número de mols de Cl-, que é qual? É 0,02 mais 0,16. Por quê? Porque o Cl-, cuidado aqui, tá vindo tanto do CaCl2 quanto do SrCl2. Então, olha só, a gente tem que levar isso em consideração para não errar. Como que a gente calcula, então, a concentração desses íons? Primeiro, a gente já sabe a quantidade de número de mols de todos eles. Então, concentração é mol por litro. Então, a gente precisa saber o volume final da solução. A gente misturou 100 ml com 400 ml e gerou uma solução, então, com que volume? 500 ml, que é a soma, né? Considerando aí que não tem variação de volume, a questão disse pra gente que a gente podia somar. Então, o volume final vai ser o quê? 500 ml, que é igual a 0,5 litro. E agora, tranquilo. Ó, concentração de íons cálcio 2+. Vai ser o quê? Concentração é mol por litro. Então, número de mols sobre volume em litro. Então, qual a quantidade de número de mols de cálcio que a gente achou? 0,01 mol. Dividido pelo volume da solução, que é o quê? 0,5 litro. Da solução final, hein, gente? Não vai colocar o volume da solução inicial, não. Quer saber a concentração final. Então, a concentração de cálcio 2+, vai ser igual a 0,02 mol por litro. A mesma coisa a gente vai fazer para os íons Sr2+. A gente achou qual o número de mol aí para o estrôncio, né? A gente achou 0,08 mol de Sr2+. E essa quantidade de mol está em que volume de solução final? 0,5 litro. Então, a concentração vai ser 0,08 mol dividido por 0,5 litro, que é igual a 0,16 mol por litro. E agora vem a concentração dos íons Cl-. Então, olha só, qual a quantidade de número de mol aí dos íons Cl-? É 0,02 mais 0,16, certo? Porque o Cl- vem dos dois sais. Então, 0,02 mais 0,16 mol dividido pelo volume da solução final, que é 0,5 litro. Então, a concentração aí de Cl- vai ser 0,36 mol por litro. Então, nessa questão, olha só, a gente tem que entender. A resposta é essa, acabou a questão aqui. Então, a gente já descobriu aí a concentração, né, dos 3 íons envolvidos. A gente tem que entender nessa questão o quê? Que a concentração de cálcio vai depender aí do sal CaCl2, porque o cálcio só vem daí. A concentração de estrôncio, que é o Sr2+, só vai depender do SrCl2, porque ele só vem daí. Mas a concentração de cloro, de Cl-, só vai depender, né, na verdade, dos dois sais, porque o Cl- vem tanto do CaCl2 quanto do SrCl2. Só que a gente pode misturar soluções que acabam reagindo entre si. Então, quando a gente mistura soluções que reagem quimicamente entre si, podemos deduzir até o que aconteceu na solução final usando a concentração em mol por litro. Nesse caso, é necessário encontrar primeiro a proporção estequiométrica de cada substância que reage e que é produzida para poder calcular a concentração dos produtos na solução final, ou de até mesmo de algum reagente em excesso que tenha, né? Porque a gente já aprendeu que podem existir reagentes que estão em excesso e reagentes que estão limitando a nossa reação. Então, vamos fazer um exemplo para ver como que seria aí misturar soluções que reagem entre si. Ó, exemplo 5. Qual a concentração em quantidade de matéria de sulfato de sódio, que é o Na2SO4,
em uma solução obtida pela mistura de 2 litros de solução aquosa de hidróxido de sódio, ou seja, NaOH, 2,5 mol por litro, ou seja, a concentração aí da solução de NaOH é 2,5 mol por litro, com 3,5 litros de solução aquosa de ácido sulfúrico, que é o H2SO4, com concentração aí o quê? 1 mol por litro. Dado a variação de volume da solução final é desprezível, ou seja, a gente pode considerar aí a soma dos volumes. Então, vamos entender primeiro o que aconteceu. Olha, a gente misturou NaOH com H2SO4 e a questão está falando para a gente saber a quantidade de sulfato de sódio, que é o Na2SO4. Bom, se a gente não misturou nada que tinha Na2SO4, o que aconteceu aí? Aconteceu que o NaOH reagiu com H2SO4 para formar Na2SO4 e aí, olhando para as quantidades, a gente vê que forma também água, que é o H2O. E aí é importante a gente balancear a nossa reação sempre, gente, sempre. Porque senão a gente sai errando todos os cálculos. Balanceando a equação, a gente vê que 2 mols de NaOH está para 1 mol de H2SO4, que gera 1 mol de Na2SO4 mais 2 mols de H2O. E aí o que acontece? A gente tem que descobrir aí qual a quantidade em mol, que a gente tem aí tanto de NaOH com H2SO4, para saber, se a gente tem aí algum reagente em excesso, algum reagente limitante, porque se tiver alguém em excesso, a quantidade de produto que a gente vai obter, o máximo, seria o quê? Até todo limitante acabar, como a gente já aprendeu lá, sobre reagente em excesso e reagente limitante. Então, vamos descobrir aí a quantidade de NaOH que a gente tinha. Ó, a gente botou 2 litros de NaOH, 2,5 mol por litro. Então, 2,5 mol de NaOH está para 1 litro, só que a gente colocou 2 litros. Então, 2 litros está para X. X é igual a 5 mol de NaOH. A mesma coisa para o H2SO4. A gente tem 3,5 litros de H2SO4 com concentração 1 mol por litro. Então, 1 mol de H2SO4 está para 1 litro. Só que a gente tem 1 litro? Não, a gente colocou 3,5 litros. Então, 3,5 litros está para Y mol aí de H2SO4. Então, Y vai ser igual a 3,5 mol de H2SO4. Então, agora, a gente precisa ver se tem reagente limitante e reagente em excesso. Olha, olhando a estequiometria da reação, 2 mols de NaOH está para 1 mol de H2SO4. Se a gente gastasse todos os 5 mols de NaOH, quantos mols a gente precisaria, ou seja, Z, de H2SO4? A gente descobre que a gente precisaria aí de Z igual a 2,5 mols de H2SO4 para gastar toda a NaOH que a gente tem. A gente tem 2,5 mols de H2SO4? Olha aí o que a gente acabou de achar olhando para Y. A gente tem 2,5, a gente tem até mais, a gente tem 3,5 mol de H2SO4. Então, isso significa o quê? Que o reagente em excesso é o H2SO4 e que o reagente limitante é o NaOH. Então, a quantidade de produtos formados vai depender do NaOH. Então, vamos lá. 2 mols de NaOH está para 1 mol de Na2SO4. Por quê? Porque é a concentração desse cara aí, do Na2SO4, que a gente quer saber. Então, 5 mol de NaOH, que foi o reagente limitante, produziria quantos mols de Na2SO4? N, E aí, esse N, fazendo essa regra de 3, a gente vê que é igual a 2,5 mol de Na2SO4. Só que a gente quer a concentração em mol por litro. Então, esse número de mol aí está presente em que volume final? O volume final da nossa solução vai ser 2 litros mais 3,5 litros, que é igual a 5,5 litros. Então, a concentração de Na2SO4, quando a gente coloca esse colchetes aí, indica concentração molar, em mol por litro. É igual a 2,5 mol, que é o que a gente tem desse
desse produto sobre o volume final, que é 5,5 litros. Então, a concentração de Na2SO4 é igual a 0,45 mol por litro. Essa é a resposta da questão. A gente pode parar aí. Só que se a gente quisesse calcular, ou se a questão ainda pedisse, qual é a concentração do reagente em excesso, né, no final da reação? A gente viu que quem estava em excesso era quem? O H2SO4. Então, olha só, a concentração de H2SO4 em excesso vai ser o quê? O número de mol final de H2SO4, que vai ser o quê? O que tinha antes, no início, que era 3,5, menos o que a gente gastou aí de H2SO4, né, para poder reagir, que foi o quê? 2,5, que a gente viu na conta, na outra conta. Mol, isso foi o que sobrou, dividido pelo volume final, que é o quê? 5,5 litros, e aí a gente acha que a concentração de H2SO4 em excesso é 0,18 mol por litro. A questão não pergunta isso, mas poderia perguntar. E poderia perguntar sem dizer que o H2SO4 é em excesso. Poderia perguntar assim, por exemplo, qual a concentração ou diga a concentração do reagente em excesso, caso haja, né? No final aí da solução, ou na solução final, né? Então, aí é o jeito que a gente faz, que a gente calcula. Então, essa questão é isso. Então, eu acho que já foram, né, bastantes exemplos de tipos de mistura que a gente pode ter, né? E seria importante vocês treinarem aí, né, fazerem, copiarem os exercícios. E qualquer dúvida vocês podem me falar. Então, até a próxima!